A tomada de poder subverteu a ordem existente no país, que deu início a uma ditadura militar, um regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 64 até 1985 e que foi, durante grande parte do seu período, caracterizado pela censura, por sequestros, por execuções cometidas pelos agentes do governo brasileiro e assim por diante. Mas é bom entendermos um pouquinho a história, o passado, tá certo? O golpe não nasceu assim, vou fazer o golpe. Não. Na verdade, o golpe já vinha sendo articulado, né? Mas com a assunção do João Goulart à presidência da República, acendeu-se várias luzes pelo mundo afora, né? Voltando, então, um problema muito grande que era a desconfiança da classe média e da grande parte do empresariado, né, da política do João Goulart, que era taxado como um comunista. Tanto que quando ele foi... Quando o Jânio renunciou, ele estava na China, numa viagem na China, visitando a China para relações comerciais, e estava voltando de Singapura. Só que, ao invés de ele voltar direto para o Brasil, ele fez um percurso aí via mundo inteiro, via Paris, via Londres, Nova York, foi parar no Uruguai, para depois parar em Porto Alegre, para dar tempo dessas forças políticas se acalmarem e ele poder, então, assumir o cargo de presidente da República. Então, gente, duas ações do governo João Goulart aumentaram essa oposição ao governo dele e acendeu um farol enorme dentro do governo americano, que na época era presidido pelo John Kennedy, né? O John Kennedy, com muita preocupação de que o comunismo se expandisse, né, tendo em vista a recém-conquista, né, de Fidel Castro, derrubando lá o governo cubano, né, eles passaram, os americanos, a ficarem muito preocupados. A primeira das leis que afetou profundamente o humor americano foi a remessa de lucros, né, em 1962, que pedia às multinacionais de enviar para a sua matriz mais de 10% dos seus lucros para o exterior. E a segunda medida que desagradou extremamente os americanos foi a política externa brasileira, que não queria se aliar à política americana, tanto que na conferência que houve em Punta del Este, o Santiago Dantas, que era o chanceler brasileiro, e ele expressou ali nessa reunião, né, o isolamento brasileiro com relação à política externa. Então, tendo em vista todo esse imbróglio, né, e todas aquelas reformas que o Jango estava programando. Então, de qualquer forma, fica aqui, o Jango tinha as intenções de umas reformas profundas, principalmente uma reforma da CLT, né, que era, assim, impedia os sindicatos de trabalharem, e ele tinha uma ligação com os sindicatos muito forte, advinda da época que ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, né? Ele ficou por 6 meses, mas durante 6 meses lá ele aumentou em 100% o salário mínimo, que não era grande coisa, mas aumentou, criou uma estabilidade com os oficiais na época, porque o salário mínimo era maior do que o soldo dos praças. Então, ele já criou ali, né, um confronto com os militares já naquela época do Getúlio Vargas, em 1954. Então, os Estados Unidos, muito preocupados, começaram a financiar maciçamente, né, grupos extremistas de direita, políticos conservadores no Brasil,
e chegou-se a criar, né, a tal da Operação Brother Sun. Para quem não conhece, a Operação Brother Sun era uma operação que foi idealizada em 1900, no final de 62, 63. Ela foi idealizada pelo Kennedy, mas o Kennedy acabou morrendo e quem assumiu essa operação foi o Lyndon Johnson, tá? Que era mandar um porta-aviões para o Brasil com naves, com jatos, um porta-helicópteros, 3 navios-tanques, 6 destroyers para pressionar o Brasil e invadir o Brasil. Por quê? Porque tinha também aí uma história no meio que, quando da posse do João Goulart, o Brizola se isolou lá no Palácio Piratini, convocou a Polícia Militar, o Terceiro Exército se juntou, Marechal Lofty se juntou e impuseram, né, a tomada de posse do João Goulart naquela época. Mas, voltando aí à vaca fria da Operação Brother Sun, essa Operação Brother Sun financiou principalmente 2 institutos no Brasil, né? Conhecidos como o Complexo IPES-IBAD. Né? O IPES é o Instituto de Pesquisas e Institutos Sociais e o IBAD é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. 2 institutos de extrema-direita. E para vocês terem uma ideia, quem era o presidente do IPES era nada menos do que Golbery Couto e Silva. Entendeu? Então, o IPES agiu violentamente durante todo o período do governo João Goulart, né, com uma política de 2 vertentes. A primeira constituiu na preparação e execução de um plano muito bem orquestrado de desestabilização do governo, que incluía, né, nessa brincadeira, custear uma campanha de propaganda. Vejam, meus amigos, estou falando de 58 anos atrás, é isso? Não. Sim. 58 anos atrás, eles estavam, né, buscando propagandas anticomunistas, bancar manifestações públicas antigovernamentais e ancorar, inclusive, no âmbito financeiro, grupos e associações de oposição ou de extrema-direita. Dentro de um livro que depois não vou indicar nessa vez, eu vou indicar sobre o golpe militar, muito importantes, né? Mas dentro desses livros, eles ainda mencionam a compra de 11 governadores de oposição ao João Goulart na época. Tá? Então, esse era o primeiro plano. O segundo plano era cooptar os jornais, né, que passaram a ser chave na conspiração a partir do final de 1963, porque eles eram tradicionalmente ligados à liberal conservadora. E a grande imprensa brasileira consolidou a leitura de que o país caminhava para o comunismo e a subversão, vejam vocês, do poder, ou seja, da própria presidência da República. Aí o João Goulart começou a se basear também, se apoiar através da esquerda, e a esquerda começou a defender essas reformas de base do João Goulart. A reforma lá principalmente agrária, né? A reforma trabalhista, que era importante e vital. Jango tinha uma forte ligação com a CGT, que era um braço do sindicato voltado e muito ligado ao Partido Comunista, né? E, com isso, os jornais começaram a vender um discurso que foi muito usado na época de construir uma equivalência entre a agenda reformista do Jango, apelando, dizendo que esse golpe seria a favor da liberdade e da própria democracia. Então, todos os jornais de grande circulação, Globo, Estado, Folha, blá, blá, se juntaram, né, e desceram o cacete no João Goulart.
Essa assertiva leva a uma conclusão lógica. O eventual golpe da direita, na verdade, seria meramente reativo. Portanto, legitimava a defesa da democracia e dos valores ocidentais e, vejam, meus amigos, que o discurso não muda, cristão contra os radicais da esquerda. O grande paradoxo de toda essa situação era que, mesmo com o discurso golpista, articulado pela imprensa, pelos grupos civis, por militares, o João Goulart, ele detinha um apoio popular muito grande em função das reformas que ele estava propondo. Para vocês terem uma ideia, o Ibope, em 1964, em março de 1964, lançou o resultado de uma pesquisa onde o João Goulart ele detinha 49% de ótimo e bom, né? E 45% apontavam ele para o futuro presidente da República em 1965, que estava aí até então previstas as eleições presidenciais. E o segundo colocado nessa pesquisa do Ibope era nada mais, nada menos, sabe que de quem? Do comunista Juscelino Kubitschek. Então, vocês vejam que essa situação no Brasil, ela continuou muito instável, né? E em março de 64 aconteceram uma série de fatores que eclodiram a ira dos militares, a revolta dos civis e toda essa confusão, né, que acabou resultando na... Um dos estopins foi no dia 13 de março de 1964, né? O João Goulart fez um baita de um comício na Candelária, na Central do Brasil. Ele reuniu, naquela época, 200 mil manifestantes. E nesse discurso se juntaram a eles vozes da esquerda, se juntou a ele Brizola, né? Então você imagina Brizola num palanque com João Goulart, vai ter comunismo, vai ter o que parta. E rapidamente o Golbery do Couto Silva, que todos nós sabemos que é um grande estrategista, né, financiou maciçamente a da família com Deus pela propriedade. É que eu pulei um pouquinho, mas nesse discurso do dia 13 de março, o Brizola bateu forte nas reformas e o João Goulart, no dia seguinte, assinou uma série de decretos, entendeu? Estipulando, né, essa reforma de bases que ele tanto pretendia, principalmente junto aos movimentos sindicais. Aí o IPS financiou pesadamente, né, essa passeata que teria que ter mais gente do que tinha no Rio de Janeiro, e movimentou aí 500 mil pessoas contra o comunismo, reivindicando aí a intervenção militar na política brasileira. E vocês vejam que 58 anos depois, a gente continua com a mesma balela, sem muro de Berlim e sem nada, né? Essa passeata deixou muito claro a extensão do poder dos grupos golpistas, o temor da classe média com as reformas e com os movimentos sociais que pipocavam pelo país. O trabalhador brasileiro e os camponeses eram verdadeiros lixos, não serviam para absolutamente nada. Era uma tentativa de dar um pouco mais de dignidade aos trabalhadores naquela época, e isso gerou realmente uma grande confusão, um grande problema. Outro problema, né, que estava dentro de março, né, de 64, foi a invasão do Sindicato dos Metalúrgicos pelos marinheiros, pelos alferes, o pessoal sem patente,
que reivindicavam melhores condições de trabalho junto à Armada, melhores salários, porque eles tinham condições precaríssimas de trabalho. E o João Goulart, o grande problema do João Goulart foi que, no dia seguinte, ele anistiou esses marinheiros e causou uma indignação no corpo militar, né, no corpo de alta patente do Almirantado das Armadas, absurdo. Então, como diz lá o meu amigo do Aviões e Músicas, né, mais um elo foi formado para que houvesse a revolução, né? E aí, para completar, no dia 30 de março, o João Goulart foi convidado pela Associação dos Sargentos e Cabos a fazer uma palestra no Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. Também aí os nossos amigos militares, os generais, coronéis, marechais, os cambal, né, se sentiram extremamente ofendidos porque eles achavam que o João Goulart estava descaracterizando a hierarquia militar ao se pronunciar diretamente com o pessoal subalterno, né? O pessoal não oficial. Aí João Goulart, ele foi para Porto Alegre, no dia 31 de março. E a Operação Brother Sun caminhando, né? Andando, caminhando, e tinham feito um acordo com os governadores de oposição, a turma castelista. Castelista eram aqueles que estavam a favor, né, do Castelo Branco, que era o marechal da guerra na época, né, que essa revolução e que os Estados Unidos iria também ajudar a interferir, ia mandar mais de 10 mil toneladas de armas leves para o Brasil. Vejam vocês, né? Seria deflagrada no dia 10 de abril. Acontece que um translocado general lá de Juiz de Fora pegou a turma dele, né, um batalhão, e saiu de Juiz de Fora com destino ao Rio de Janeiro para dar o golpe militar no dia 31 de março. A anuência, me faltou a palavra, obrigado, Júlio, do Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, o dono do Banco Nacional. E aí causou uma confusão danada. O Castelo Branco ligou para o Magalhães Pinto pedindo para ele suspender. Aí o Magalhães falou que já tinha ido embora. Mas 31 de março, então, João Goulart estava em Porto Alegre, estava no Brasil. Aí na noite, no dia 1º de abril, vejam vocês, de madrugada, no 1º para o 2º de abril, Auro de Moura Andrade, que era um senador, né, ele realizou uma sessão do Congresso Nacional e declarou o posto de presidente da República vago, com o presidente dentro do Brasil. Então, vocês vejam, nessa mesma sessão, eles elegeram provisoriamente o presidente do Congresso, um tal de Ranieri Mazzilli, que, de certeza, nunca ninguém mais vai ouvir falar desse nome, como presidente interino do Brasil. Aí João Goulart, sabendo de toda a articulação que havia com o governo americano, com toda essa coisa, resolveu não enfrentar, resolveu ir para pedir asilo, pediu asilo no Uruguai e saiu do Brasil no dia 2 de abril. 11 de abril, o Congresso se reúne e elege, né, elege o Castelo Branco como presidente do Brasil, tá certo? Junto lá com aquela junta militar, mas o Castelo Branco era o presidente do Brasil e que ficou aí como presidente até 1966, quando entrou Costa e Silva e vem toda a corja, né? Agora aqui eu vou até deixar um gráficozinho para vocês aqui, para a gente dar uma olhada. Desculpa. Mas nos períodos de chumbo da ditadura,
que foi de 69 a 74, né? Se você, portanto, tem hoje menos de 60 anos de idade, você não tem a menor ideia que ocorreu no Brasil nessa época. Quem foi a UBAN, quem foi o DOI-CODE, a corrupção instaurada através das empreiteiras com a construção de obras megalomaníacas como Tucuruí, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, né? Vou entrar na seara do Marcelo, né? A quebra fraudulenta da coroa Brastel, da caderneta de poupança Delfim, né? E não sabe nem... E esse pessoal que defende, né, esse absurdo dessa ditadura militar que matou, torturou, fez um diabo, né? Figuras monstruosas, né, como o Fleury, que é outro que está ardendo no fogo do inferno, você entendeu? E outros, né, como o Ustra, né, torturadores máximos aí que a gente conseguiu. Então, gente, só para encerrar, né, a parte histórica, né, dos primeiros meses da ditadura de 1964, quando Castelo Branco assumiu, ele prometeu as eleições presidenciais em 1965. Então, meu tema de hoje foi esse, para dar uma abertura para a gente continuar conversando. Eu agradeço a paciência de todos e ficamos aí para os comentários. Se o Marcelo me permite, eu quero fazer um comentário e depois eu jogo a palavra para ele entrar num tema também bastante interessante, que é o do milagre econômico, né? Jean, eu acho que é importante que a gente dê o nome correto aos bois, né? Os militares e as elites que apoiaram a destituição do então presidente eleito João Goulart denominam esse episódio que a gente chama de golpe de 64 de revolução. Tanto que na época se chegou até a falar da Redentora, né? A Revolução Redentora. Não é correto chamar de revolução. Por quê? Porque revolução a gente entende como aquele movimento que vem das camadas mais baixas da população até a derrubada do poder, como foi o exemplo mais clássico, é a Revolução Francesa, né? Mais recentemente a gente ouviu aí declarações chamando o golpe de movimento. É um eufemismo, não foi um movimento. O episódio, tecnicamente, a gente pode chamar, sem medo de errar, academicamente, tecnicamente, de golpe de Estado. E golpe de Estado de caráter pretoriano, ou seja, foi liderado por militares, né? Que diziam no discurso que visavam assegurar os interesses da população, o que a gente sabe que não é verdade, haja vista até a pesquisa, como você falou, do apoio popular que tinha o presidente, ou o vice-presidente, que se tornaria presidente com a renúncia do Jânio, né? O João Goulart, que tinha um apelo popular muito grande. Então, esses militares deram esse golpe visando assegurar o quê? Os interesses das classes dominantes do país. Ponto. Então, é correto que se fale golpe de Estado. Nada de revolução, nada de movimento. Legal. Deixa eu só dar uma contribuiçãozinha também no comentário, que esse apoio americano à ditadura brasileira, ao golpe de Estado que ocorreu no Brasil, não foi exclusividade do Brasil, não. Golpes e ditaduras se proliferaram na América Latina, né? Inclusive, está disponível aí para qualquer pessoa acessar no site do Arquivo da Segurança Nacional da Casa Branca os áudios das conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil da época, né, o Lincoln Gordon, que conspirava contra Jango, e os áudios que comprovam que o governo americano instigou os militares, como o Jean bem disse, financiou a oposição, incluindo a candidatura de parlamentares também, boicotou a economia e, pasmem, né, como o Jean comentou, tinha tropas e navios prontos caso houvesse resistência ao golpe militar.